Nós estamos aqui no estúdio com o secretário de Segurança, o secretário Fábio Abreu. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Secretário, diante deste movimento dos militares, quais são as providências que o Comando da Segurança Pública está tomando? Bom, as principais providências são a nossa preocupação com a sociedade. A sociedade jamais poderá e jamais receberá o prejuízo com relação a esse movimento. Entendemos da necessidade, concordamos com as reivindicações, mas tem alguns detalhes que impedem esse acordo momentâneo agora. Então, o objetivo nosso é a conciliação entre as categorias e a negociação. Mas, enquanto isso, a nossa preocupação e as nossas ações são voltadas para atender as pessoas, ou seja, aquela pessoa que necessita de uma emergência policial, ela tenha o seu atendimento garantido. É por isso que nós temos as alternativas. Primeiramente, alguns policiais não aderiram à questão do movimento, estão trabalhando normalmente e nós estamos utilizando esses policiais que entendem, eu acredito até inclusive que os policiais que estão à frente do movimento entendem também que há essa necessidade de uma parcela dos policiais atenderem à sociedade. Por exemplo, ontem nós tínhamos rodando em Teresina mais de 25 viaturas. Então, o objetivo de atendimento de emergência ele foi contemplado. Diante da situação e com a possibilidade de um agravamento, nós temos as alternativas que já foram contactadas com o Ministério da Justiça, através da solicitação de um reforço maior na presença da Força Nacional e, em último caso, já contactado a questão do emprego e do auxílio do Exército. Tá, então, a Força Nacional terá aumento um aumento no número de policiais? O contingente da Força Nacional no Piauí vai ser aumentado em quanto? E qual será a participação do Exército? Bom, o objetivo com a Força Nacional, nós solicitamos no mínimo 40% de aumento do seu efetivo. Hoje a Força Nacional, em alguns turnos de serviço, ela não funciona, ou seja, eles trabalham, intensificam em uma certa horário todo o efetivo existente da Força Nacional. O nosso objetivo é contemplar 24 horas, todos os dias, com o efetivo da Força Nacional. Então, foi solicitada essa contemplação, esse apoio, exatamente para nós termos 24 horas a garantia de atendimento à população, à sociedade, no caso de uma emergência policial. Em se prolongando a situação de movimento, aí sim, e com a questão do andamento das ocorrências, há a possibilidade de exercer ou de solicitar o apoio do Exército. E o Exército ele faz um patrulhamento ostensivo, alguns bloqueios. Essa é a forma que normalmente trabalha em auxílio àquelas unidades policiais que funcionam, que também não aderiram ao movimento. Secretário, é claro que nessas reivindicações há sim a questão financeira, há questões de melhoria no ambiente de trabalho, equipamento, tudo. Todas essas questões estão dentro desse polícia legal. Mas eu percebi, da semana passada para cá, que há uma situação que também está incomodando os policiais, que é a seguinte: a morte de policiais, e quem mata policial vai preso. Quem mata taxista vai preso. Eu digo isso porque no passado, quem já viveu um pouco mais sabe do que eu estou dizendo, no passado havia uma lei que não estava escrita em nenhum lugar, mas que era seguida à risca. Quem matava um policial era morto. Quem matava um taxista era morto. Era assim que funcionava. Então, a minha pergunta para o senhor é: institucionalmente, isso mudou? Hoje, 9 policiais morreram esse ano.
não se sabe de que esses que mataram os policiais tenham sido mortos. Taxistas também foram mortos. Não se sabe notícia de que quem praticou estes crimes tenha pagado com a vida. Então, a minha pergunta é, a instituição, o governo, o senhor como representante da área de segurança, o senhor também percebe esse incômodo, não só dentro das polícias, mas até entre o movimento dos taxistas? O senhor percebe que isso é real e o senhor vai bancar contra isso? Madeu, primeiramente nós temos que cumprir a lei. Tudo que você falou aí, eu, enquanto na ativa, participei de diligências em que mataram um policial. Na circunstância em que o policial, aquela tropa que chega para fazer a diligência, encontra o indivíduo e que há a reação, isso é inevitável de que ele vai ter a sua agressão, o revide adequado de acordo com a sua agressão. Então, em algumas ocorrências eu já tive participação em que o indivíduo reagiu, ele veio a óbito. Isso aí é inevitável. Agora, nós não podemos pregar, no caso do taxista, no caso do policial, em que a pessoa chega para uma guarnição que está numa diligência, levanta os braços e se entrega na frente de várias pessoas e nós, enquanto policial, a raiva, entre aspas, daquele momento, e matar aquele indivíduo... de corpo. Exatamente, isso aí seria algo à margem da lei e nós estaríamos correndo um sério risco de descumprimento das normas que existem escritas. É lógico que há uma indignação, mas acima de tudo, nós temos que cumprir a lei. E assim, porque o que acontece é se nós autorizarmos, entre aspas, uma situação dessa, avança para qualquer motivo, um roubo simples, o taxista, o policial, chega a ter o direito, a achar-se no direito de tirar a vida daquele indivíduo. E não é assim. Nós temos normas jurídicas, normas legais, que requerem, inclusive, a proteção daquele indivíduo e que ele seja apresentado à justiça. Pois é, porque houve até os taxistas indignados porque a polícia estava protegendo. É o nosso papel, o papel da justiça, o papel da polícia, o papel de defender aquele indivíduo, até mesmo porque, quando se age dessa forma, inclusive forma assodada com relação a uma ocorrência, não se sabe nem se aquele indivíduo que foi apontado é realmente... Ninguém sabe se tem a culpa formada, Exatamente. Né? Então, você chegar e não impedir que vários taxistas, com ódio, com raiva, cheguem e cometam justiça com as suas próprias mãos, é muito temeroso. Então, eu opto pelo lado da lei e que ela seja aplicada. Lógico que aquele que reagir a uma abordagem policial numa circunstância e que a agressão seja com arma de fogo, a resposta vai ser proporcional àquela reação dele. Agora, secretário, na maioria das vezes que o senhor interveio como policial, o cidadão reage quando vai preso? Bom, tem alguns indivíduos que eles têm uma certa teoria, porque o indivíduo que tenta contra a vida de um policial, em regra, ele tem uma certa capacidade de, uma ousadia com relação a isso. E, em regra, esses indivíduos têm uma teoria de que nunca se entregam, né? Só se entregam se for morto. E quando acontece essa reação, é inevitável que ele sofra aquela agressão na proporção em que ele proporcionou tanto a pessoa que ele tirou a vida, quanto o policial que está dando a voz de prisão. Os telespectadores aqui, secretário, querendo saber, o senhor como militar, se pelo Estatuto da Polícia é permitido que haja uma paralisação desse tipo. Outro aqui pede para o senhor entender o movimento, porque os policiais ganham pouco, são mal remunerados, e alguns querem saber o que foi conversado com o governador na reunião de ontem, se ficou acertado algum posicionamento para esses policiais que estão no movimento. Bom, eu entendo as circunstâncias, participei de várias reuniões com os associados, com as associações, vi o projeto é muito bom, vai inclusive constar no nosso plano de segurança pública, mas há os impedimentos com relação, principalmente, o que o governador argumenta, é que qualquer movimentação, qualquer ação nossa administrativa que vai incidir na folha de pagamento, já está além do limite. E as promoções, como está prevista nessa lei de organização básica, na lei de promoções, incide
em aumento na folha, na faixa de mais de R$1 milhão. Então, é algo que o governador argumentou, a questão financeira também. E, dentro desse processo, as outras negociações, os outros acordos que foram feitos anteriormente, eles estão com a garantia de ser cumpridos, ou seja, o parcelamento do aumento que estava previsto anteriormente, o governador garante que vai cumprir com esse pagamento. A questão do aumento das planejadas já está sendo cumprido, o aumento do ticket de alimentação, as promoções que já chegam à faixa de 1.000 promoções foram realizadas. Hoje mesmo nós começamos um curso de formação de sargentos, exatamente visando essa promoção, mas não estamos descartando essa questão do projeto que as associações fizeram, porque é um projeto viável. A questão é a implementação dele, que eu acredito que nós precisamos negociar e que ela seja gradativa, que ela seja aplicada a partir do próximo ano. Eu acredito que nesse ano praticamente não existe essa possibilidade, mas o entendimento e o diálogo eu acredito que vai prevalecer. Secretário, estamos entrando em dezembro, o mês das festas, de muita movimentação no Estado. O senhor garante a tranquilidade, a segurança para esse período de festas no Piauí, independente do movimento Polícia Legal? Olha, nós temos o nosso planejamento, Amadeu, nós acompanhamos esse processo e aqui nós temos inclusive alguns dados com relação à movimentação dos 3 últimos meses do ano, que são os meses mais, assim, que evoluem a quantidade de ocorrências. Ações criminosas. Ações criminosas, seja na área de homicídios ou seja na questão de roubos e furtos. Então, com essa perspectiva, e nós preocupados exatamente em diminuir essas ocorrências, estamos fazendo alguns planejamentos diferentes do que vinha sendo feito normalmente. Ou seja, nós percebemos, aí entra a questão do caso do policial, que foi morto e o indivíduo que efetuou os disparos, ele estava com um mandado de prisão. Quer dizer, se nós tivéssemos a questão desses mandados de prisão serem cumpridos imediatamente, muito provavelmente não haveria essa reincidência de alguns indivíduos. A reincidência é o grande problema para a segurança pública. O indivíduo reiteradamente faz vários crimes e é por isso que nós instituímos um grupo específico para realizar as prisões, realizar os mandados de prisões que são expedidos, tanto no estado do Piauí, quanto em outros estados que normalmente encaminham-se para a Secretaria de Segurança, e nós teremos agora um local central que vai receber esses mandados e que vão fazer as devidas diligências. Será comandado por um delegado, vai funcionar na sede da Polinter e a partir de então nós pretendemos fazer com que esses mandatos, principalmente daqueles indivíduos mais perigosos, sejam cumpridos. Ou seja, a nossa meta é tirar esses indivíduos de circulação, principalmente nesse período. E outras ações com a ostensividade da polícia, onde for necessário, como é o caso do centro de Teresina, policiamento a pé ou com a utilização de motos, nós faremos. E a ideia é incrementar principalmente com o advento do curso. Os policiais vão ter um recesso e esse recesso é trabalhando nas ruas para esse reforço de final de ano. Então nós temos várias ações planejadas para o mês de dezembro, de forma que nós pretendemos diminuir. Conseguimos diminuir no mês de novembro e dezembro é o nosso próximo foco. Quero agradecer, secretário, pela presença com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, Amadeu. Aproveito a oportunidade para reafirmar para a população de que a nossa preocupação é de que ela não seja desassistida e tenha certeza de que vai ser assistida nas suas necessidades de emergência. Muito obrigado.